Hoje eu vou falar para vocês sobre 7 plantinhas ornamentais boas de cuidar. Mas eu tô começando aqui mostrando a roseira, mas seu cérebro deve ter dado um nó agora, porque eu sei que roseira não é tão simples assim de cuidar não, tá? Tô aqui mostrando para vocês uma planta típica que não é tão simples de cuidar. É claro que alguma espécie ou outra já se aclimatou aqui no clima quente e vai muito bem. Eu vejo roseiras completamente floridas, mas geralmente é a mesma espécie. Espécies diferentes, como essa daqui, por exemplo, a gente exige muito cuidado e não fica tão bonita. Para ela ficar bela e desenvolver bem mesmo, é só no clima adequado para ela, que é o clima frio, né? No sul você vê roseiras, às vezes nem tão bem cuidadas, mas tão bonitas, né? Nem tá recebendo tantos cuidados, porque lá é o clima ideal para ela, né? A gente capenga para ter uma roseirinha mais ou menos. Mas vamos às plantas que são boas de cuidar então aqui no clima quente, para a gente resolver essa situação e ter plantas lindas na nossa casa, mesmo que seja em vaso, como é o caso aqui. Olha, aqui eu tenho uma barleia. Olha aqui, ó, ela é lilás. A gente chama de barleia roxa, mas na verdade ela é lilás. Ela fica completamente cheia de flores, mas no momento aqui ela só tá com 3 florzinhas. Mas ela é uma planta que não requer muitos cuidados, não é exigente, suporta sol. Geralmente eu vejo ela sendo cultivada ao lado de um muro. Aqui em casa é a mesma coisa, tá? Assim também. E ela pegou com muita facilidade nessa época chuvosa, principalmente. Hoje, por exemplo, é um dia que choveu muito essa noite. Hoje seria um dia ótimo para fazer a propagação dela, porque é simplesmente quebrar um galhinho desse daqui dela, ó, e fazer o plantio dela. Gente, um pouquinho maior que isso. Acho que esse que eu quebrei aqui foi pequeno, tá? Geralmente ela tem muitos galhos, então você não precisa ficar com dó, não. Essa daqui eu ganhei. Nunca encontrei dela para comprar mudas em viveiros. Eu me apaixonei por ela desde o primeiro dia que eu vi, porque quando eu vi ela, ela estava completamente cheia de flores. Essa daqui é a Barléria, tá bom? E a nossa segunda plantinha também de muito fácil cultivo é a nossa coromandel. A florada dela acabou. Tô só mostrando para vocês uma pequenininha aqui, mas de qualquer forma, né, a folhagem dela é bonita, fica assim o ano inteiro, né, suporta sol. Ela é uma planta de sol, tá, gente? E ela acaba virando uma touceirinha linda, assim, que você pode podar ela e deixar ela no formato que você quiser, né? É uma planta de muito fácil cultivo, ela não é exigente não. Eu gosto de fazer regas nela aqui, então pelo menos 2 vezes na semana eu faço rega nela. Aqui é um clima muito quente, mas ela de fato é uma planta super resistente, boa de cultivar em casa. Principalmente se você é uma pessoa que não tem muito tempo para se dedicar às plantas, essa daqui é ótima porque ela não é exigente. Já aqui eu tenho uma orquídea. Eu sei que muita gente já capengou tentando cultivar a orquídea, né? E às vezes até morre. Mas essa daqui é uma orquídea da terra, ou seja, você planta ela na terra, né? Não é uma orquídea da árvore que você coloca casca de pinos, casca de pau, não. Essa daqui você coloca casca de árvores, sim, se você quiser, mas por cima da terra, só para reter um pouco da umidade e também do calor do sol. Mas ela é uma plantinha cultivada, né, um sol parcial. Aqui, pelo menos na minha casa, ela recebe só um pouco de sol durante o dia, e na terra comum de jardim, só que uma terra não exatamente comum, rica em matéria orgânica. É assim que ela gosta, tá? Ela já está soltando hastes florais. O ano passado ela produziu muitas mudas, fiz bastante multiplicação dela, ó, aqui já tá vindo flores também, e a folhagem dela tá linda, olha, verdinha, gordinha, né, tá bem firme, bem bonita aqui. Então você que de repente tem dificuldade com orquídea, começa aí com essa orquídea aqui que é da terra, né? Você cultiva num vaso comum, com uma terra adubada, num local que pega um pouco de sol, né? Que é uma orquídea, eu acho ela uma das mais fáceis de cultivar. É uma epidendro. Se você quiser fazer pesquisa nela aí no Google, né? Então você coloca epidendro aí no Google que você vai encontrar bastante matéria sobre ela. E aqui nós temos uma russélia. Na minha opinião, a russélia deveria ser uma plantinha mais popular,
tá? E ela não é. Ela é uma plantinha muito linda, né? E isso daqui, ó, tá vendo? Ó? A folhagem dela é um negócio, sabe? Assim, uns raminhos meio diferentes, né? E aí ela dá essas florzinhas, assim, maior parte do ano. E o mais interessante que eu acho nessas florzinhas é que atrai muito beija-flor. Depois que eu adquiri essa plantinha, né? Eu ganhei, na verdade, e ela não teve nenhum problema aqui para enraizar na minha casa. Quer dizer que ela é de fácil propagação também, até porque ela dá uma touceirinha, né? E você pode retirar até com raízes, né? Onde ela tá, ela acaba virando uma touceira. Como aqui, por exemplo, ó, toda essa área verdinha aqui foi ela que se espalhou aqui embaixo do meu pé de oiticica. E as folhas dela, de fato, quase não aparecem. Olha isso daqui, ó. Mesmo quando tá novinha, é bem pouquinha. Mas as florezinhas dela, apesar de pequenininhas, se sobressaem, principalmente porque atraem muitos beija-flores para o jardim, ajudando a polinizar aí as suas flores. Ela é muito resistente e olha que interessante esse galho, ó. Ele vem dali, ó. E aí aqui ele deitou e foi lá no chão e encostou e enraizou, ó. Tô tentando puxar aqui para vocês verem, ó, que ele enraizou e já saiu brotos para cá, para cá. Então é uma planta que enraiza muito facilmente. É a nossa querida Russélia vermelha. Eu não conheço planta melhor do que essa para atrair beija-flores para o seu jardim. E outra plantinha de muito fácil cultivo. Eu nunca ouvi falar de alguém que teve dificuldade para cultivar a nossa hip hop. Tudo bem que as florzinhas delas são minúsculas, olha o tamanhozinho disso, né? Mas elas passam uma delicadeza tão grande, gente, sabe? Assim, uma leveza, sabe? Eu acho que o mais próximo disso que eu acho que passa leveza é bambu, né? O bambu passa uma leveza também, né, para o ambiente. Mas essas plantinhas aqui, já vi elas sendo cultivadas no sol, né? E também num local que pega pouco sol, um local que pega muito sol e um local que pega pouco sol. E nos dois locais ela tava linda, gente. Eu me apaixonei por ela desde o primeiro dia que eu vi. E ela se propaga também com muita facilidade através de raminhos. Eu mesmo comecei com um pequeno raminho, né? E hoje eu tenho bastante aqui em casa. Ela é uma plantinha muito delicadinha e muito linda. Então, se você de repente tem uma amiga, vê ela em algum lugar, pede uma mudinha porque ela é de muito fácil cultivo. Aqui, por exemplo, ó, eu plantei ela junto com essa rosa do deserto aqui, um galinho, olha, e já virou, né, uma plantinha grande aqui, já tá uma planta grandona, cheia de flores aqui, junto com a minha rosa do deserto. E outra plantinha também que é muito fácil de cultivar. Eu acho que essa é uma das mais fáceis de cultivar que eu já vi na vida, né? É o nosso cingônio, né? É uma planta de folhagem, sim, né? Mas uma folhagem linda, né? E quando ele tem um local para subir, né? Tipo uma parede dessa, principalmente quando é uma parede assim meio rústica, né? Que não é lisa, né? Quando é lisa ela tem dificuldade para subir, mas quando ela é mais áspera, ela sobe. É uma planta trepadeira, muito linda e muito fácil de cultivar, inclusive, né, em jardins, dentro de casa, em jardim de inverno, né, porque ela é uma plantinha que se adapta muito bem se o local for ensolarado ou se o local também for sombreado. Você pode cultivar ela em vaso ou no chão e até na água, gente. Essa planta aqui sobrevive. Ela realmente é muito flexível, é o nosso cingônio lindo. E eu poderia finalizar esse vídeo mostrando para vocês essa plantinha aqui, mas eu vou mostrar outra, tá? Eu vou finalizar esse vídeo com outra. Essa daqui é uma vinca e eu particularmente eu acho ela uma planta de muito fácil cultivo, né? Mas ainda tem gente que tem dificuldade para cultivar ela, mas eu acho que o segredinho, né, tá mais de pegar o jeito, né? Ou se você fazer o plantio dela a partir de sementes, você vai ver que ela é muito fácil de cultivar e muito florífera, né? E ela dá flores o ano inteiro e aguenta sol. Então, assim, são muitas qualidades numa única planta. Tenha certeza, se você ainda não pegou o jeito com ela, insiste porque vale a pena. Ela é uma plantinha de muito fácil cultivo. É a nossa querida vinca. E existem diversas cores, né, para você escolher aquela que mais combina com você. Ou então ter várias, como eu tenho aqui na minha casa também. E ainda não é essa, tá, gente? Essa daqui é uma
espada de São Jorge, e eu tenho certeza que quem já cultivou a espada de São Jorge vai concordar comigo que ela é uma das plantas mais fáceis de cultivar que existe. E eu acho ela linda, né? E existem diversos tipos de espada de São Jorge ainda para arrematar tudo. Como por exemplo a mini espada de São Jorge, ou essa daqui que a gente chama de espada de Santa Bárbara, né? Que tem essas bordas amarelas e que também tem a versão miniatura delas. Até a lança de São Jorge, que tá saindo um broto muito vigoroso aqui, ó, a partir desse daqui, ó. Essa aqui é a lança de São Jorge, uma planta muito resistente também. Mas eu vou finalizar para vocês com uma plantinha aqui deste canteirinho aqui da minha casa, né? Que é a angelônia, gente. A angelônia foi uma das plantas que mais me surpreendeu esse ano, porque ela é uma plantinha linda, nativa do Brasil e de muito fácil cultivo, tá? Talvez se você vê ela no meio de um monte de plantas, né? De repente no jardim público, talvez ela até passe batido. Mas quando você traz ela para casa para você cultivar, você se apaixona, porque são flores o tempo inteiro e ela é de muito fácil cultivo, gente. Olha, nem acredito que ela é nativa do Brasil e eu não conhecia ainda até esse ano. E eu gostei tanto dela quando eu trouxe para casa e comecei a cultivar ela, que eu voltei, né, lá no viveiro onde eu comprei ela e quis mais e não tinha. E aí sobrou só uma lá que a menina acabou me dando e eu já mostrei para vocês aqui em outro vídeo. E é essa daqui, ó. Ela me deu porque tava muito feinha, tava sofrendo muito por falta de sol e falta de água e também porque o vaso tava muito pequeno para ela, ó. É essa daqui, ó. Ela já se recuperou e já tá soltando as primeiras florzinhas. Ela não sabia a cor das flores, nem eu, mas agora a gente já sabe que é roxinha. Olha que linda, tá vendo? E já tem botõezinhos aqui aparecendo por todo lado aqui no meu jardim. Eu espero que vocês tenham gostado então de conhecer a angelônia, de repente se você ainda não conhecia. E eu vou ficar por aqui para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas se você gostou de conhecer essas plantinhas, de saber que elas são de fácil cultivo, ou de repente se você até discorda de alguma delas, acha que não é tão fácil assim, de repente você já cultivou e morreu, vamos resolver isso, tá? Pode ser um pecadinho pequenininho, de repente, né, em muito sol, ou de repente sombra demais, que esteja atrapalhando você, mas nós vamos resolver isso, tá? Deixa aí a sua dica, o seu comentário, a sua sugestão ou até as suas dúvidas aí pra gente saber. Compartilha esse vídeo. Um beijão pra vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.